Olá, povo do avivamento, gente que busca Deus. Hoje eu quero falar aqui sobre jejum e oração, a importância do jejum. Que quando a gente quer se preparar fisicamente, a gente faz exercícios, a gente se alimenta direito, né? Cardápio adequado, enfim. Mas espiritualmente também existe um cardápio, né? O cardápio não é físico, é espiritual. Então, quando a gente se prepara fisicamente, envolve uma boa mesa. E quando a gente se prepara espiritualmente, a mesa vai estar vazia. Mas o espírito vai se encher, porque o jejum é uma forma que Deus preparou para que nós pudéssemos estar nos enchendo cada vez mais de poder, de ousadia, de unção. Pai, em nome de Jesus, que este momento de meditação na tua palavra nos leve a crescimento, que possamos ser edificados e desafiados a uma vida de mais santidade na tua presença, para adquirirmos mais autoridade no mundo espiritual e podermos, em nome de Jesus, atuar nesse mundo como embaixadores teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, aqui estamos na parte 3. E aqui fala de jejum e oração como fortalecimento, fazem parte da vida de um intercessor. Um cristão sadio é um cristão com uma vida de intimidade com Deus. Essa intimidade se dá através da leitura da palavra, aplicação das coisas que aprende na instrução divina e na oração. A palavra hoje, você não precisa mais ler a palavra. Hoje você pode ouvir, e eu tenho ouvido muito a palavra. Baixei uma Bíblia que é em áudio, então onde eu estiver eu posso estar ouvindo. Eu tenho costumado de manhã, coloco o fone, fico ali ouvindo até enjoar. Se é que dá para dizer isso, né? Que a gente não enjoa, cada vez quer mais, mas estou ouvindo muito e tenho obtido muitas revelações que parece que quando a gente lê, escapam, mas quando a gente ouve, de alguma outra maneira Deus usa. Amém, né? Então a palavra. Além dessas coisas, muitas vezes sentimos a necessidade de jejuar por nós mesmos, por nos aproximarmos mais de Deus e por um propósito pessoal, propósito de intercessão também. Jesus, em determinada circunstância em que foi expelir demônios, ele disse: essa casta não se expele, não recebe ordens, a não ser com jejum e oração. Então, o discípulo precisa se fortalecer cada vez mais e o jejum é uma dessas formas. Num sentido simples, seria privar-se por um tempo, no todo ou em parte, de algum alimento, né, alimento físico, para dedicar-se à oração, para se fortalecer no espírito. Mas vamos compreender um pouco melhor aqui o que é o jejum. Isaías, capítulo 58, versículo 3 a 8, diz: o povo pergunta para Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? E o Senhor responde: a verdade é que os dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Quer dizer, eles estavam querendo fazer o jejum como uma cerimônia religiosa que abrisse alguma forma, alguma porta deles com Deus, sendo que não estavam dispostos a uma vida de santidade diante de Deus, né? Então, Deus fala com ele: vocês passam o dia de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Vê se faz sentido, né? Por um lado jejua, por outro lado está ali gerando inimizade entre eles. Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero? Eu quero que vocês façam nos dias de jejum. Será que desejo que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não me agrada.
Esse jejum não me agrada. Não me agrada, diz o Senhor. Não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Eles pensavam que então, com atitude de jejum, é como se eles tivessem liberado de ter uma vida correta, que eles podiam oprimir os outros, que eles podiam manter inimizade, ou gerar inimizades, que eles não precisavam se importar com aqueles que estavam em sofrimento, que estavam, aqui fala, aprisionados inclusive. Ou seja, Deus, em primeiro lugar, o verdadeiro jejum é uma vida correta de santidade. Esse é o primeiro aspecto do jejum. Percebemos nos versículos que o jejum que agrada a Deus tem tudo a ver com renúncia daquilo que sacia a carne, acompanhado de oração, dedicação à compreensão da palavra de Deus e atitudes que sejam compatíveis com o que se está recebendo do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18, Jesus ali no Sermão do Monte, ele diz assim: quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto para não pareceres aos homens que jejuas. Mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Então, aqui Jesus está ensinando um outro aspecto, né? Que a gente com quem Jesus lidava ali, que jejuava, né? Era gente que jejuava, mas jejuava com que razão ou como eles faziam isso? E Jesus está dizendo assim: vocês estejam normal, se vistam normal, andem normal, conversem normal, não fiquem fazendo firulas, né? Não usem os cacoetes de religioso para mostrar para os outros que vocês estão jejuando, porque não é esse jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é o teu jejum com Ele, é o teu voto com Ele, é a tua decisão com Ele. Por que você está fazendo esse jejum? Então, não é para impressionar as outras pessoas, para ser considerado mais espiritual que os outros, ou querer que os outros o considerem com alguma reverência a mais, só porque, como ele jejua, aquele lá jejua. Jesus está dizendo, não, fique normal, é tu e o teu Pai, né? O teu Pai que vem em secreto te recompensará. É para ele o jejum. Portanto, é necessário que, como intercessor, tenhamos ainda mais a responsabilidade de ter uma vida de oração e jejum verdadeiros. Isso é muito importante, porque Jesus ele fala para a mulher samaritana que Deus ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é algo assim externo que vai convencer a Deus que você é espiritual. É atitude interior, é verdadeira, não é? Não é uma coisa apenas externa. Eu coloquei na minha agenda lá, dia tal é o dia de jejum, né? Eu vou fazer jejum assim, assim, assado. Não é isso que vai impressionar Deus. Não é isso que vai elevar o teu nível de espiritualidade. É a atitude de verdade. É essa que vai fazer com que você cresça espiritualmente. Talvez você só vai entender o verdadeiro jejum no dia que você fizer o jejum. Eu já falei uma vez que algumas pessoas vêm perguntar: mas como é que se faz um jejum? Tem que comer, pode comer de manhã, tem que ser 24 horas, pode tomar água. Como que faz? Eu digo assim: faça o jejum. Faça.
como você vai fazer, isso é secundário, mas faça. E aí você vai ter a sua experiência. Ah, doeu a cabeça, eu fiquei nervoso. A tua carne vai brigar naquele dia. Por quê? Porque você está dando prioridade a quem você deve dar prioridade, que é o teu espírito, que é o teu vínculo com o Pai. Amém, Igreja do Avivamento? Então, existem tipos de oração que devem acompanhar, que o jejum acompanha a oração, não tem como desvincular. Se você fizer um jejum sem tirar um tempo de oração, você está fazendo talvez aí um regime, sei lá, né? Você está fazendo um sacrifício para o teu corpo, mas a palavra, a oração e o jejum precisam estar vinculados. E a oração, aqui foram anotados alguns tipos de oração, né? A oração de adoração, que é quando você exalta o nome do Senhor, né? O nome do nosso Pai, do nosso Deus, seus atributos, sua grandeza, sua força, sua eternidade. Quando você se aproxima dele e você fala para ele aquilo que você é, a maneira que você já o conhece, e ele vai aos poucos aumentando o nível de revelação, né? Porque se você orar e buscar verdadeiramente, ele vai revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe ainda. A oração de confissão é quando você se aproxima de Deus com humildade, com arrependimento. Nós precisamos com frequência fazer uma análise de nós mesmos. Você não pode ser exageradamente severo consigo mesmo, porque senão você vai entrar em depressão e você vai enxergar mais pecados do que você comete. Não é? A nossa consciência, por andarmos com Deus, ela é bem sensível. Glória a Deus por isso. Mas que nós possamos, ao invés de dar somente ouvidos à consciência, que a gente dê ouvidos ao Espírito Santo, porque ele aponta o pecado, mas não para nos derrotar, para nos deixar caídos, para nos deixar cada vez mais culpados. Não, para mostrar o lugar verdadeiro que nós nos encontramos no mundo espiritual e com isso nos arrependermos e conquistarmos o perdão de Deus. Então essa é a oração de confissão. A oração de gratidão é quando você agradece a Deus, né? A gente às vezes não agradece porque a gente não para pensar o quão abençoado nós somos, né? Às vezes, né, é como um pai, como um filho. Um filho às vezes pode reclamar que ele não tem isso, que ele não tem aquilo. Ele pode olhar para a casa do vizinho, achar mais bonita, o carro, o brinquedo que o amigo ganhou no Natal, ali no dia do aniversário, foi melhor do que o dele, enfim. Mas ele tem um pai, ele tem uma mãe, tem uma casa, né? E que o pai e mãe que ama. E assim é o nosso Deus. Se a gente prestasse bem atenção em quão abençoado nós somos, mais gratidão a gente teria. Mais a gente diria assim, Senhor, obrigado. Realmente eu sou abençoado. Realmente o Senhor me protege. Quanta gente abandonada por aí, quanta gente desestruturada, quanta gente perturbada, quanta gente sem esperança, quanta gente perdida, e eu aqui salvo, eu aqui guiado pelo teu Espírito, eu aqui com a tua presença na minha vida, nunca sozinho, porque o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor. Amém? Muito para agradecer, muito para agradecer. Oração de petição, né? Então, dependemos de Deus para tudo. Tem pessoas, daí tem o outro grupo, aquele grupo que acha que não precisa pedir nada. Precisa pedir sim, porque Jesus disse que é para nós pedirmos. E sabe por que nós pedimos? Porque nós reconhecemos que temos força, mas não temos todas as forças. Nós pedimos porque nós temos visão, mas nós não temos toda a visão. Nós pedimos porque nós temos capacidades, mas não temos toda a capacidade. Nós pedimos porque nós queremos fazer coisas grandes, porque nós queremos fazer muito. E por isso nós pedimos auxílio do Senhor, né? Então nós pedimos. Tem coisas que nós não temos. Nós só obteremos se orarmos, se buscarmos a face do Senhor e com insistência pedirmos. Aí Ele vai nos dar. Você recebe? Peça.
Peça, se Jesus disse que é para pedir, então peça. E você vai obter, vai ter recompensa à tua oração, você vai ter gratidão a Deus. Tu vai ver que, ao invés de você dizer, eu consegui, você vai dizer assim, o Senhor me abençoou. E o Senhor vai ser glorificado, porque Ele vai responder orações. Amém? Oração também de intercessão, que é quando nós nos colocamos na presença do Senhor a favor de outras pessoas, né? De outras pessoas, de outras situações. Então nós vamos interceder. É como se nós fôssemos aquele que foi enviado à frente, fomos enviados por alguém à frente para chegar até aquele que pode resolver o problema e nós então intercedemos. É tipo, uma vez Jacó eles estavam brigados, Esaú e Jacó. Jacó ficou em torno de 20 anos longe. Quando ele voltou para falar com Esaú e voltar para sua terra, ele estava com muito receio do ódio, porque quando ele foi embora, o irmão queria matá-lo. Quando ele voltou, ele enviou uma série de presentes à frente para amolecer o coração de Esaú. E quando Esaú recebe aqueles presentes, ele fica até meio assim, um tanto sem saber o que era aquilo. Mas quando eles se encontram, quando eles se enxergam, eles se abraçam, eles choram, eles se perdoam, eles retomam a amizade, a irmandade, né? Que nunca deixaram de ser irmãos, mas geraram entre si uma raiva, uma barreira grande que foi quebrada por meio daqueles que Jacó enviou à sua frente. De certa maneira, o intercessor é aquele que vai à frente, que ele vai levar os presentes para abrir o caminho, a fim de que a necessidade seja suprida. E nós, como discípulos, nós somos aqueles que abrem caminhos. E por meio da intercessão, nós vamos estar fazendo com que outras pessoas sejam abençoadas. Você já pensou o privilégio e a grandiosidade do teu ministério de intercessão? Falar para Deus a respeito de necessidades de outras pessoas? Vamos interceder. A oração em grupo, de modo geral, a oração é individual. Toda a oração, na verdade, é individual, porque é você com Deus. Mas quando é em grupo, Jesus disse que tiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, vou estar ali no meio. Aquele dia de oração especial. Quando Pedro voltou da prisão, ele e João voltaram da prisão, a igreja estava reunida e eles, unânimes, levantaram a voz e oraram, agradeceram pela libertação, pediram ousadia e naquele lugar, tremeu aquele lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Há uma vontade no coração de Deus de ver os seus filhos reunidos em unidade, orando, buscando a sua face, colocando perante Ele a necessidade ou a petição ou a gratidão unânime. A igreja que anda em unidade é uma igreja que recebe do alto a aprovação, o carimbo de Deus. Amo vocês, cuido de vocês, podem contar comigo, eu vou à frente, abrindo caminho, eu traço a retaguarda de vocês. Deus, amém? Coopera com a igreja que anda em unidade. Então é motivo da oração em grupo também. A oração em concordância, né? Se 2 ou mais pedirem alguma coisa em concordância, eu o farei, diz o Senhor. A oração em línguas, né? A oração em línguas é quando a pessoa, ela ora. E a palavra fala que quando a oração for em línguas, ela serve para edificação pessoal. Quando a oração for em língua e estiver em público, deve ter tradução, deve ter interpretação. Amém? Então, às vezes, quem ora em língua, às vezes não tem muito domínio sobre isso, sobre orar ou não orar em línguas. Mas o apóstolo Paulo fala sobre a gente ser guiado pelo Espírito, mas a gente também ter o autodomínio, ter o controle. Então, quando for orar em línguas,
Glória a Deus pela tua edificação, lá no teu quarto, no teu sozinho. Quando for orar em línguas e for em público, então que haja tradução, que haja interpretação, que essa interpretação possa ser tua ou ser de alguém que está ali ao lado, mas é importante então que haja a edificação. Serve para a edificação do corpo também, quando há interpretação. A oração de consagração consiste em uma oração com propósito de se reservar para seguir a vontade de Deus ou mesmo consagrar alguém ou alguma coisa. Não é? Tipo, a gente, quando nasce uma criança ali, primeiro mês, 2 meses, não há um tempo determinado, mas nós oramos, fazemos a apresentação lá na igreja. Isso é um mandamento bíblico? Não. Isso aí é uma cerimônia religiosa? Não. Tem que fazer? Não. Mas quando apresentamos nossos filhos, as crianças lá na igreja, nós as consagramos e juntos nos alegramos e como igreja as consagramos e as abençoamos, estendemos as nossas mãos em direção a elas e as consagramos. Consagramos nossos pastores, consagramos nossos líderes, oramos para que quando alguém tome uma decisão, ele seja abençoado naquilo naquele propósito que tem, não é? Então, essa oração de consagração. E a oração ininterrupta é totalmente sobrenatural. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar, orar sempre. Né? A oração de um discípulo de Jesus é constante. É constante. Você pode estar orando quando você está na igreja, pode estar orando, deve estar orando. Você pode estar orando quando está dirigindo o carro, deve estar orando. Não é só, obviamente, você vai orar. Se você está dirigindo, você não vai orar, vai fechar os olhos e orar, vai se ajoelhar ali, vai orar e o carro vai desgovernado. Não, você vai estar orando em espírito, né? Orando, né? Com um olho orando, mas com o outro dirigindo. Orar e vigiar. Estou brincando, mas é oração, né? A oração, ela deve ser sempre. Você está andando na rua, você está cozinhando, você está trabalhando, você esteja em sintonia constante com o Pai. Isso é oração ininterrupta. Você não pode se esquecer de Deus nem um minuto. Amém? A oração de dedicação consiste em orar no sentido de dedicar algo a Deus. Um bem, uma obra, um tempo, um filho, como fez Ana, mãe de Samuel, ou assim mesmo. É quando eu digo assim, Senhor, estou dedicando isso aqui exclusivamente para Ti. Podemos assim, usar como um exemplo a oferta, quando eu dedico aquela oferta com um propósito, né? Amém? A oração de cura é uma oração feita com fé e confiança que Deus pode curar uma enfermidade na carne, na alma ou no espírito. Então, é a oração. A oração de cura, muitas vezes, não é propriamente uma oração. Muitas vezes essa é mais uma atitude de autoridade do que uma atitude de oração, mas quando nós abrimos nossa boca com autoridade é porque nós já tivemos essa delegação de Deus de autoridade que a gente conseguiu por meio da oração, do nosso compromisso, da nossa santidade, da nossa consagração a Deus. Amém? A oração de libertação. O Filho de Deus precisa chegar a Deus e pedir autoridade, em seguida ordenar sobre o Espírito que saiam das vidas que ele está dominando. Jesus já nos deu essa autoridade. Mas os discípulos teve uma circunstância que eles não conseguiram expelir um demônio. Por quê? Por que eles não conseguiram? Jesus já vai dar a ideia, vai dar o motivo. Essa casta não se expele a não ser por meio de jejum e de oração. Então, existem certos níveis de discípulos e existem certos níveis de demônios também.
podemos assim dizer, que vão obedecer à autoridade que você tem ou não. Mas nós precisamos estar nos preparando para que possamos estar capacitados para agir contra qualquer tipo de hoste maligna. Amém? É oração de libertação. O ideal é que o intercessor tenha o dom de discernimento de espírito, mas se não tiver, confiamos que o Espírito dará naquele momento específico discernimento para sabermos contra qual potestade estaremos batalhando. Muitas vezes tivemos que libertar oprimidos, libertar possuídos, e a gente toma a autoridade que tem do Senhor, a nossa carne, a nossa alma, o nosso conhecimento, naquela hora, eu diria assim, são praticamente inúteis. O que vale mesmo é a autoridade que recebemos do Senhor, na unção, no poder e no discernimento que o Espírito Santo dá naquela hora. Mas uma coisa é certa, você precisa estar se preparando com jejum e com oração. Santidade, porque se não tiver santidade, quem vai sair correndo lá não é o demônio, é você, porque ele vai te acusar, ele vai tirar a autoridade que você pensa que tem, te mostrando os pecados que você vive. Então a autoridade ela vem por meio da ordem que Jesus da autoridade que Jesus já nos delegou, mas ela é complementada ou ela é implementada por meio de uma vida de jejum, de oração e de santidade. Então, Deus nos dá autoridade. Ele diz: chegai-vos a Deus e resisti ao diabo. Muitas pessoas querem só resistir ao diabo, mas não querem um vínculo, uma intimidade com Deus. No dia que o diabo quiser fazer alguma coisa, vão sair perdendo. Né? A resistência ao diabo e a autoridade contra o inferno, ela é diretamente proporcional à intimidade que nós temos com Deus. Amém? A oração de súplicas e de clamor é quando é feito com intensidade. Né? Se o teu motivo é pequeno, você vai orar, vou dizer assim, levemente, mas se o teu motivo é grande, urgente, quando se precisa de um milagre, então vai ter súplica, vai ter clamor, né? A gente, glória a Deus, é cuidado pelo Senhor. Mas muitas vezes você chega perto de uma pessoa e ela está em conflito, em desespero. Então não adianta você fazer, eu diria assim, uma oraçãozinha. Não existe oraçãozinha, por favor, tá? Mas o que eu quero dizer é que às vezes você chega ali, faz uma oração e você sente que aquela oração não chegou, não expressou o coração daquela pessoa e não demonstrou o quanto você se importa com aquilo, quanto você se interessa, o quanto você quer a solução daquilo. E tem coisas que é assim, ou você pede com clamor, com intensidade, ou elas não acontecem. Então, é de ajoelhar na presença de Deus, de falar com Ele, não é de dar ordem a Deus, mas é de pedir com muita vontade, para que Ele fique convencido que realmente é aquilo ali que você quer, sabe? Deus quer ouvir a intensidade do nosso coração, sim, quando Ele perceber o tamanho daquilo que a gente está pedindo. Amém, meus queridos? Vamos estar crescendo na intimidade com o Senhor, no propósito de viver com Ele em santidade, e Ele vai nos dar da sua autoridade. Vamos fazer ministério glorioso para a glória do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa estar chegando aos corações e fazendo verdadeiramente diferença, mudando conceitos e atitudes na tua presença, que cada um que a ouvir seja revestido do teu Espírito Santo com autoridade e com decisão de jejuar, orar, buscar intimidade contigo e exercer um ministério em teu nome. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus guie teus passos, que tua vida seja para a honra e glória do Senhor. Não perca nenhuma das possibilidades que Deus te dá de crescer.
jejue, ore, busque o Senhor e seja revestido de autoridade. Amém? Você recebe? Graça e paz.